Graça e paz, da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, trazendo nesta noite, mais uma reflexão, com mais um entendimento, um estudo, uma explicação lógica sobre oração, e trazendo um texto como base. Vamos trazer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que assim fala: orai sem cessar. O que é orar sem cessar? O que é sem cessar? Sem cessar é algo que você não deve parar, é algo contínuo, é algo que hoje você pratica, amanhã você pratica incansavelmente. Você vai praticar isso. Mas o que é oração? Oração é conversar com Deus, é um diálogo, como você tem com um amigo. Deus é nosso amigo. Entre os crentes e seu Deus, como fosse uma vida de mão dupla, ali trocando assuntos, mas qual crente vende como seu clamor, oração, vem do seu encontro. Fazendo um clamor, Deus vem ao seu encontro. Podemos usar como base, ver Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim, responda-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus está falando, clama-me. A forma que você vai encontrar Deus, uma resposta em Deus. Seu clamor vai chegar até Deus e Ele vai te revelar coisas que você não sabe. Entendeu? Isso não tem oração, não tem resposta. Quando você ora a Deus, faz além do que você pediu. Assim, uma base bíblica para você entender. Usamos Efésios, a carta qual Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, verso 20, que assim fala: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo, ou seja, além daquilo que você pediu, que pedimos, ou pensamos, ou está na nossa mente, segundo o poder que nós opera. Ou seja, que nós opera, ele vai operar esse poder em quem? Através de quê? Da oração. Aí você se pergunta, para qual motivo eu devo orar? A oração é um combustível do crente, entendeu? Para ele se manter firme. Imagina um carro, ele sem combustível, ele vai prosseguir como nessa caminhada? Ele vai parar, né? Então o que faz o crente caminhar na presença do Senhor com confiança? Então se você não ora, você não tem confiança. E não tendo confiança, não tem fé. Entendeu? É através desta oração que temos comunhão com o Pai. O Pai seria quem? O Criador, aquele que nos criou e habita em nós o Espírito dele. Então, através desse diálogo que teremos, o crente que não ora não cresce espiritualmente. Às vezes queremos crescer espiritualmente forçado. Como vai isso crescer espiritualmente forçado? Não tem como. O desânimo, e vive um desânimo e fraco na fé. Como eu falei anteriormente, você não ora, você não tem visão de fé. Entendeu? O propósito do Senhor Jesus tinha uma vida de oração. Pastor, prova para mim que Jesus tinha uma vida de oração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 23, vai falar assim: em despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando lá à tarde, estava ali só. Ou seja, ele tirava esse momento, reservava com o Senhor, mesmo ele sendo Deus, ele sendo em humano, ele reservava esse momento para ter o diálogo com Deus. E você? Já tem olhado se você tem esse diálogo com Deus? Já tem essa separação, esse momento com Deus? Já? E depois dessa motivação que explicamos, que é o seu combustível para se manter nessa caminhada, é alargar as portas da sua fé, entendeu? Aumentar a sua vida espiritual. E você se pergunta, pelo que devemos orar? Entendeu? Pelo quê?
devemos orar? A Bíblia nos ensina a orar por muitas coisas. Vamos ver algumas delas. Orar pelos perseguidores. Ou seja, como assim orar pelo aquele que me persegue? É fácil orar por aquele que me persegue? Mateus capítulo 5, verso 44 vai dizer assim: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você vê que há dois tipos de pessoas: aqueles que vão lhe maltratar e aqueles que vão apenas só se perseguir. Então oramos tanto para ambos, entendeu? Aqueles que maltratam, às vezes com palavras, com coisas que vão ferir nossa alma. E às vezes aqueles que perseguem através de insultos, longe, falando da nossa vida para outras pessoas, e nós aqui rebatendo com ele, perdendo nossa força espiritual, combatendo um com o outro. Também a Bíblia vai nos ensinar a orar pedindo às nações. Salmo capítulo 2, verso 8, que vai falar assim: pede-me, ou está se referindo ao Senhor, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Ou seja, aquele que venha posterior herdará a nação. Ou seja, orar também por resposta. Nós gostamos de orar por resposta. Nós gostamos de orar que Deus nos responde. Às vezes queremos essa resposta imediata. E o livro do profeta messiânico, entendeu? Que é um livro profético, que uns 66 capítulos, ele fala assim, capítulo 58, verso 9, ele vai falar: então, clamas, e o Senhor... Então vai vir antes de você obter resposta, você vai ter que clamar primeiro. O Senhor te responderá. E tem um momento, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Da mesma forma que você olhou anteriormente, Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim. Então sempre você está vindo para obter resposta, tem que haver um clamor. Orar para o Senhor levantar obreiros. Nós que somos líderes de igreja, orar para que o Senhor levante obreiro capacitado, para que não ter vergonha em se envergonhar, manusear bem a palavra do Senhor. Então, como nós vamos orar ao Senhor para que mande e capacite eles junto conosco, nos instrui a isso. Aí Mateus capítulo 9, 33, rogai, pois o Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Então é o âmbito do trabalho, os obreiros que estão para servir no trabalho do dia a dia, também nós como líder temos que clamar ao Senhor. Ora pelo próximo. Orar pelo próximo. Em Tiago capítulo 5 fala assim: e orai pelos outros. Não é orar só pelo egoísmo, só por mim, sobre a minha casa. Não, o Senhor está dando uma ordenança que devemos que orar pelos outros, para que sereis, para sarais. E a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Vocês entenderam? Que não é para orar só pelo nosso egoísmo, só para nós mesmos. Não, ora pelos outros também. Intercede pela saúde do outro, intercede pela alma que está sofrida, entendeu? Orar pelos nossos governantes, ou seja, quem o Senhor colocou lá para governar. Nós orando por eles, o que 1 Timóteo capítulo 2, verso 2 vai falar? Pelos reis, ou seja, os monarcas, né, da época, e todos os que estão em eminência, ou seja, governante, presidente, prefeito, toda a sociedade, para que tenham uma vida quieta, ou seja, não uma vida atribulada, uma vida tranquila, para que eles governem com direção e condução do Senhor, e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, cabe a nós orar por eles. Então, cabe ao Senhor. O que é oração? Oração é a conversa com Deus, um diálogo. Qual os motivos? A oração é o combustível
do crente, para que caminhamos e prosseguimos. Pelo que devemos orar? Pelos perseguidores, oração pelas nações, oração pelas respostas, orar pelos levantar obreiro na obra, orar pelo próximo, orar pelos governantes. Essas são as orações que devemos fazer. E que o Senhor venha abençoar cada um. Eu espero que esse conteúdo seja edificante, não só para mim, mas para todos aqueles que ouvir diante do Senhor. Que venha ver esse vídeo em nome do Senhor. Que o Senhor venha guardar cada um na paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz reina para todos sempre na nossa vida, em nome de Jesus. Amém?